Olá pessoal, aqui é o Tadeu de Oliveira, jornalista, doutorando do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e este é mais um episódio do Marginalia Podcast. Seguimos com a série Autores e neste episódio vamos discutir bastante aqui a vida e a obra de um filósofo muito importante, filósofo contemporâneo muito instigante, chamado Peter Sloterdijk. Quem vai conversar conosco sobre a vida e a obra desse filósofo? O professor Alex Galeno. Professor Alex Galeno, que é mestre em Ciências Sociais pela UFRN, doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-doutor pela ECA-USP, pós-doutor pela UNB, Universidade de Brasília, professor associado da UFRN, lotado no Instituto Humanitas de Estudos Integrados, com participação em ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão. Professor Alex Galeno, muito obrigado por aceitar o convite, por participar de mais um episódio do Marginalia Podcast. Vamos discutir um pouco sobre, na verdade vamos discutir muito, sobre Peter Sloterdijk. Para os ouvintes que não conhecem, é o tema do nosso podcast, o autor do nosso podcast. Peter Sloterdijk nasceu em Karlsruhe, na Alemanha, em 1947, e vem renovando substancialmente a filosofia e o pensamento contemporâneo. Graças a uma série de análises muito instigantes, muito interessantes, vem se destacando, e entre alguns dos seus livros mais destacados temos Ira e Tempo e Crítica da Razão Cínica. Professor Alex, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast. Obrigado, Tadeu. Obrigado. Vamos lá, Alex. Sobre Peter Sloterdijk. Você poderia falar um pouco sobre uma pequena biografia, sua relação, na verdade, com esse autor da filosofia, que também passeia por outras áreas das ciências humanas, enfim. Podemos começar por aí, nossa discussão? Bom, podemos primeiro agradecer o convite de estar mais uma vez aqui nesse podcast, com vocês, Tadeu, o Elton, as Gabis e a Malu, que estão aqui na produção e na cumplicidade de um crime cometido em comum, que é essa iniciativa do podcast Marginalia, o Marginalia Podcast. Bom, o Sloterdijk, como é que eu tive contato? No meu doutorado, em 1998, o primeiro ano na PUC São Paulo, fazendo um curso do professor Edgar Carvalho, ele indicou o livro, um dos livros máximos da obra do Sloterdijk, que é da Razão Cínica. Na disciplina, e à época eu fiquei responsável por uma das partes, exatamente da Razão Cínica, num seminário doutoral, conjuntamente com colegas que faziam doutorado à época. Então, de imediato eu achei aquilo estranhíssimo, uma leitura muito estranha, eu acho que o termo é esse, uma coisa meio, pensando no Freud, meio infamiliar o entendimento, embora no primeiro momento não tenha entendido absolutamente nada, mas fiquei extremamente obcecado pelo autor. Eu fiquei muito perturbado na leitura e ao mesmo tempo muito me despertou uma atenção, Na época eu estava lendo muito Deleuze, Guattari, minhas leituras à época, em função do meu interesse na pesquisa sobre o autor. E o Sloterdijk entrou como esse autor novo, digamos assim, para mim. Eu não o conhecia absolutamente. Então, o primeiro contato foi em doutorado, em 1998, na PUC São Paulo, através do professor Edgar Carvalho. Então, através dessa obra principal, que é da Razão Cínica. E, posteriormente, já mais familiarizado, e aí me chamou a atenção para uma leitura mais tematizada, foi na polêmica do escândalo Sloterdijk-Habermas, foi assim que a imprensa mundial chamou, acho que já em 1999, com a publicação de um ensaio que chama Regras para o Parque Humano, que lançou o Sloterdijk, diria assim, como um filósofo best-seller, digamos assim, um filósofo mundial. Então, esses foram os primeiros contatos que eu tive com o Peter Sloterdijk, um alemão que eu diria que me pegou até hoje, e é um autor que eu trabalho bastante em graduação, pós e com orientandos e orientandas. No seu doutorado você teve esse contato e trabalhos posteriores na academia. Desde esse primeiro contato que você teve com a obra do Sloterdijk, você seguiu por
por esse caminho, essa trajetória filosófica que o Sloterdijk propõe nas obras dele, em atividades que você realizou durante sua trajetória também? Mais recentemente, né, assim, a sistematização das ideias, a noção de antropotécnica, que eu tenho trabalhado isso na graduação, mas também na construção de pesquisa, né, que nós vamos falar mais à frente mais um pouco sobre isso, imagino, né, no roteiro. Sim. Mas no doutorado eu usei uma noção que está aqui na Crise da Razão Cínica, que chama-se a noção de intelectual corsário, que é uma ideia inspirada no italiano que chama-se Pier Pasolini. Sloterdijk, na crítica que ele fazia, a tradição especialmente da teoria crítica neste livro, né? E a ideia do intelectual da modernidade que estava perdendo a noção de insolência e, portanto, de rebeldia, ele pensava a ideia do intelectual corsário, que era a ideia do intelectual pirata, quer dizer, aquele que de alguma maneira desconstrói e ameaça o outro, né, no sentido de um contrabando de ideias. Então, Sloterdijk, e aliás, isso foi uma ideia que me chamou bastante atenção de imediato. Quer dizer, um intelectual corsário, pirata, embora ele reconheça depois que o próprio Pasolini teve um limite na crítica da crítica, mas que essa noção de intelectual corsário permanece uma ideia radical, que é uma noção do intelectual rebelde, né? Quer dizer, como ele é um fiel herdeiro da filosofia quínica, que é a filosofia da antiguidade, inspirada no filósofo Diógenes, chamado filósofo cão. Por que cão? Porque quinó em grego chama-se cão. Então, os quinoídes, que são os filósofos cães, né? Então, os filósofos cínicos, que no Brasil foi interpretado e traduzido como filosofia do cinismo. Mas, na realidade, o radical grego é quinismo. Então, no doutorado, essa noção filosófica me inspirou bastante, né? Porque, quer dizer, qual é a ideia? E como eu trabalhava um autor insolente por excelência e o tema da revolta que era Arthur, eu achava que o Sloterdijk também, o Arthur se filiava a essas teses quínicas ou cínicas, né? No sentido que também Arthur fez o tempo inteiro essa noção corsária do pirata da cultura, né? Quebrando cânones culturais do teatro, das artes em geral. Então essa foi uma ideia que serviu de base para parte da minha pesquisa de doutorado. Quer dizer, aqui na Crise da Razão Cínica, que é o livro principal, digamos assim, que com 36 anos Sloterdijk entra na cena da filosofia mundial, um livro que foi, à época, teve uma tiragem de 120 mil exemplares. Você imaginar um filósofo vender 120 mil? Era um filósofo muito jovem. À época, o próprio Foucault, na hermenêutica do sujeito, em uma das suas aulas, ele faz referência ao próprio livro, embora Foucault não tenha lido o livro, mas ele reconhecia como uma das coisas inovadoras na Europa. Né? Então, assim como Habermas, a ironia do destino, como Habermas dizia, inclusive, à época, digo ironia porque depois eles se tornam, não diria inimigos, né? Mas são duas filosofias muito posições antagônicas. Antagônicas, né? Antagônicas e por vezes complementares, né? Uhum. Mas que dos filósofos mais recentes, digamos assim, que surgiu pós-teoria crítica ou da escola crítica, depois do Habermas, sem dúvida, o Sloterdijk foi o filósofo mais importante, né? Sim. Então foi um pouco por aí que eu caminhei e tenho desdobrado, digamos assim, em aprofundar a obra dele. Hoje, quer dizer, de 98 para cá, já dá quantos anos? Dá 26 anos, né, de conversa de Sloterdijk. Exatamente. A gente faz algumas escolhas. Aqui na Crise da Razão Cínica, o Sloterdijk, embora ele não fale do Arthur, a base filosófica dele, dos cínicos, é sempre Nietzsche e Heidegger. Ele utiliza uma ideia que eu achei interessantíssima de pesquisa, que ele chama de tipos de filósofos cínicos, né, ou daqueles dos cínicos da cultura. E ele vai na literatura, além da filosofia. Na filosofia ele cita o Diógenes, como eu já falei, o Diógenes cínico, né, aquele que vivia, segundo as anedotas biográficas, que vivia dentro de um túnel, portanto era um sujeito que vivia da experimentação, e sobretudo da experimentação do corpo. Ele imaginava uma filosofia pela experimentação, portanto de uma filosofia mediada pelo corpo, portanto com a vitalidade, no sentido nietzschiano do termo. E é aquele que, por exemplo, o Alexandre o Grande, né, tinha uma inveja imensa do Diógenes. Como é que alguém tão aparentemente simples, né, porque ele vivia com a roupa do corpo como se fosse um filósofo da rua, né, um morador de rua, e que estava preocupado exclusivamente com a ideia da natureza. Então, quando o Alexandre, por exemplo,
chegou para visitar o Diógenes. Diógenes disse assim: por favor, retire-se, sai da minha frente, você está atrapalhando o meu sol. Você tem a ideia da insolência, por isso que o Sloterdijk denominou de um filósofo da insolência. Então, é um dos tipos que ele analisa. O segundo é o Luciano, que é também um filósofo antigo. Depois ele vai na literatura e fala dos irmãos Karamazov, como uma ideia de insolência. Ele cita a ideia de impessoal no Heidegger, que é a ideia como se fosse o nosso si, né? O si é o impessoal do das, lá, especialmente no Ser e Tempo. E a ideia do Mefistófeles no Goethe, do Goethe, lá do livro clássico do Fausto, né, da interpretação do Goethe. Então, essa ideia de que... E é isso que eu acho que eu venho sistematizando e pensando que a insolência perdida na filosofia e na ciência é o que me interessa, né? Por quê? Porque como eu tenho a preocupação de estudar temas rebeldes, especialmente o Arthur, como foi o exemplo da minha sistematização do doutorado, eu acho que esses tipos, né, e o próprio Sloterdijk aqui, ele diz que esses tipos a gente pode acrescentar outros. Ele fala também de Nietzsche na filosofia como dos mais rebeldes, né? Eu acrescentaria o Arthur, por exemplo, sem dúvida, como um artista que modificou e seria um insolente, sem dúvida. Então, eu hoje acho que a obra do Sloterdijk, eu poderia classificar, talvez, o termo talvez seja redutor, mas eu definiria 4 perspectivas, eu acho, da obra. Uma obra que eu denominaria de obra de fundamento, onde eu encontraria, digamos assim, as bases desse pensamento que vem desde aqui da razão cínica até tu tem de mudar de vida. Então, eu diria assim, alguém que quer procurar um fundamento nessa filosofia do Sloterdijk, vai primeiro que da razão cínica. Depois, eu acho que as esferas, que é a obra máxima, digamos assim, é o opus, né, da obra do Sloterdijk, são em 3 volumes. Eu acho que tem a sistematização da filosofia do Sloterdijk. A gente pode depois, se possível, que a gente pode conversar e detalhar mais algumas delas. E mais recente, eu diria que tu tem de mudar de vida, onde tem a concepção de antropotécnica. Então, qual é o percurso? Ele sai da ideia da filosofia... da antiguidade da filosofia química, né, que está naquilo da razão cínica, passa pela obra máxima das esferas. Eu quero dizer que são apenas distintas, mas algumas das obras máximas aparecem e reaparecem em esferas, e tu tem de mudar de vida, que retoma também, mais uma vez, a filosofia clássica, né, da ideia de cuidado, da noção de espiritualidade, que é a ideia estoica, que o Foucault pensou também um pouco, embora o Sloterdijk, eu acho que amplia a noção, a partir da noção do Pierre Hadot, que é um filósofo clássico, especialista em filosofia antiga, que distinguiu a noção, por exemplo, de cuidado e de espiritualidade. Aí uma diferença de Sloterdijk com o Foucault. O Foucault mais vivo, e eu acho que o Foucault foi mais inteligente na época do que o Pierre Hadot, ele preferiu, ao invés de ele chamar de uma espiritualidade, que é essa ideia do cuidado de si, e o Pierre Hadot diz que o sentido dos antigos é a ideia de espiritualidade, não no sentido da religião clássica, mas no sentido de cuidado. Acho que o Foucault foi mais inteligente no sentido de conhecer na academia e conhecer no mundo da filosofia, que ele chamou de um cuidado de si ou de uma hermenêutica do sujeito. Acho que o Foucault foi mais político, né? Sim. Em termos de campo. Eu acho que uma segunda perspectiva, eu chamo de divulgação, que são os ensaios e entrevistas do Sloterdijk. Eu acho que um pouco indicando ao ouvinte ou ao ouvinte que tem interesse nesse filósofo, por onde pode começar, né, digamos assim. Um terceiro, que seria a perspectiva estética. O Sloterdijk também ele é um escritor, ele escreveu romances, tem 2 romances. Um que chama-se A Árvore Mágica, que é sobre o nascimento da psicanálise, é uma obra muito interessante. É uma ficção, eu diria que é um ensaio literário, embora seja um ensaio também problematizando a questão do conhecimento, né? Então é uma literatura filosófica que eu acho que eu classifico inclusive o estilo dele como isso. E um quarto que seria, que eu chamo de vida, que são os escritos que são diários. O Sloterdijk escreve diários. Ele denominou em alemão chama-se, deixa eu ver aqui o termo que ele chamou, de Zeilen und Tag, notícia, a gente chama Linhas e Dias. São 3 volumes de 2008 a 2016. Então, é por aí onde isso é uma classificação, digamos, aleatória que eu fiz aqui, arbitrária. Certamente outro divulgador de Sloterdijk vai por outro caminho, né?
Eu já vi também outras definições, outras classificações. Eu prefiro nesses 4 blocos. Por onde começar? Comece por onde mais te chama a atenção. O fundamento filosófico, você tem interesse, então vai ler aqui da razão cínica. Ou então comece pelas esferas, talvez pelo volume 3 das esferas, né? Ou não, comece pelas entrevistas, ou lê um romance. Então acho que é um autor de muitas entradas. Os diários eu não aconselho, porque não foram traduzidos ainda aqui em português, né? Eu li um dos diários, que foi uma versão em francês, então não está muito acessível ainda. Ou os ensaios, que são alguns muito interessantes, publicados no Brasil, boa parte, né? Como, por exemplo, as regras para o Parque Humano, que eu considero um ensaio de divulgação, que foi uma conferência, assim como outros que já foram traduzidos aqui. Sim, Alex. É crítica de meados dos anos 80. Ele é um livro de 1983. 83. Ele foi no ano que completou 200 anos da razão pura do Kant. Aliás, o livro foi pensado em homenagem olha que ironia. É um livro anti-kantiano, mas a crise da razão cínica é inspirada no aniversário de 200 anos da crise da razão pura do Kant. Veja só. Ou seja, 2 momentos singulares da história da filosofia universal. 200 anos depois, se você tem um texto anti-kantiano, digamos assim. É isso. Desses livros, Alex, que você citou, dessas entrevistas, poucos estão traduzidos para o português, né? Até o momento, né? O Sloterdijk, mesmo sendo um dos grandes nomes da filosofia contemporânea, toda a sua obra ainda não foi traduzida para a língua portuguesa, né? Não. Mas você tem a crise da razão cínica foi traduzida. Exato. Em 2012 pela Estação Liberdade, que é a editora brasileira que tem mais traduzido o Sloterdijk. Sim. Assim como as regras para o Parque Humano também, a Ira e Tempo. Saiu um livro recente também traduzido, chama-se Fazer Falar ao Céu, que é a ideia de uma teodiceia. Teopoesia, né? Uma teopoesia, perdão, uma teopoética, né? Teopoética. Que é um livro interessante, muito recente. O Ensaio sobre Hiperpolítica, que é também um dos primeiros livros traduzidos dele, muito interessante, um ensaio curto, onde ele trabalha a ideia do homem megalopata, que é uma ideia do Aristóteles, né? A ideia da megalopsiquia do Aristóteles, sim. A ideia de um sujeito que ama a universalidade, ama o outro. E que mais? E uma ideia sobre a Europa, um dos primeiros, digamos, dos ensaios traduzidos do Sloterdijk no Brasil. Tem uma promessa de ser traduzido Tem de Mudar de Vida. Tem uma edição em português de Portugal ainda cara, mas a editora anunciou que está na programação para publicar. Vamos ver. E foi traduzido Esfera Zoom, também pela Estação Liberdade. Sim. Infelizmente, eles têm prometido a tradução há mais de 10 anos e até agora não se concretizou. É uma obra de mais de 2.000 páginas, né? Então tem um tempo a se traduzir. Enfim. Sim. Mas já tem coisas importantes traduzidas do Sloterdijk. Exato. Essa lista toda que você passou, e ainda tem muitas obras ainda para serem traduzidas, né? Ou seja, é um autor vivo, em plena atividade. Sim. Inclusive tem conta no Instagram, se eu não me engano. Sim. Vez por outra é possível ver o Sloterdijk pedalando na sua bicicleta. Sim. Europa fora, pelas ruas da Europa, né? Sim. Muito interessante. Você estava falando, Alex, sobre essa polêmica Habermas, Sloterdijk, sobre regras do parque humano. Poderíamos falar um pouco mais sobre essa luta de gigantes, digamos assim, dentro do ambiente acadêmico, dentro do ambiente das ciências humanas e da filosofia? Como é que começou isso? Como é que se desenvolveu? Como é que está hoje em dia isso? Enfim. É futrica acadêmica, né? Futrica que não só existe na academia, Potiguar, Papa Jerimum, mas existe também na Alemanha, né? Na realidade, era um simpósio em homenagem ao filósofo Emmanuel Levinas. À época, o Sloterdijk estava fazendo a conferência. Ele, inclusive, não foi nem ele quem proferiu, porque ele estava com problema de voz. E, segundo ele, um ator quem fez a representação do texto, que foi uma coisa belíssima, assim, do ponto de vista da exposição, da expressão. Não houve polêmica absoluta na exposição depois. Era um fórum, na sua maioria, de filósofos e teólogos presentes, de comentadores de Nietzsche, de Heidegger e do Emmanuel Levinas. E também estava presente um jornalista
de um dos principais jornais da Alemanha, eu não lembro agora se de Berlim ou de Frankfurt, acho que era de Berlim, habermasiano, porque uma época no mundo a imprensa especialmente ela era muito herdeira da teoria crítica habermasiana, né? Na época o Habermas também virou esse filósofo pop, e ele fez, como sempre, o mau jornalismo, né? Malicioso. Uma das páginas que o Sloterdijk faz uma referência à noção de antropotécnica e a noção de uma crise do humanismo, né? Porque essa era a conferência, a crise do humanismo, e a possibilidade de nós pensar uma sociedade pós-humanista, não era pós-humana, né? E, ao mesmo tempo, o dilema ético diante das novas tecnologias. Portanto, qual seria o futuro de um sujeito biotecnologicamente construído no futuro? Isso era em 1998, 1997, essa conferência, né? Que é o tema de hoje. Nós estamos falando de inteligência artificial, não tinha nem esse tema lá atrás. Exatamente. Então ele estava levantando a questão do humanismo, não era de transhumano absolutamente. E como é um tema muito sensível na cidade alemã, esse tema que envolve a espécie, né? Que o Sloterdijk colocava a possibilidade da programação, inclusive, dos novos nascimentos, via a biotecnologia. Portanto, o que seria o humano após isso? E aí, a manchete, a chamada foi: Sloterdijk defende a noção da sociedade pós-humana. Ou seja, no imaginário alemão, que viveu o problema do Holocausto, viveu a crise do nazismo, sim, é como ele estivesse resgatando teses do velho imaginário. A ideia de um homem superior, de um indivíduo superior. E de um sujeito programado superior biotecnologicamente. Portanto, a ideia da espécie secundarizando a ideia da cultura e da política. Sim. E aí foi uma polêmica imensa. O Sloterdijk, ele mesmo menciona em entrevistas. Aliás, eu sugiro para quem quiser mais detalhes sobre o que eu estou falando. Tem um livro dele de entrevista, chama-se O Sol e a Morte. Tem uma tradução de Portugal. Ele detalha-se com mais informações sobre isso. Ele estava tomando café, acordou, quando abre o jornal, estava lá a polêmica nos jornais que ele absolutamente não imaginava. E nem o próprio Habermas. A imprensa criou uma pauta internacional entre dois filósofos que ele nem sequer, os dois polemizaram absolutamente até hoje. Sim. Então, isso fez com que... Eu lembro que o jornal Le Monde, à época, abriu uma página, inclusive no final da edição da Regras para o Parque Humano, esse ensaio publicado pela Estação Liberdade no Brasil, lá tem um site que foi descontinuado, que tinha lá escândalo de Sloterdijk e Habermas. À época, eles até diziam que tinha mais de 60 mil acessos. 60 mil acessos hoje, quer dizer, isso em 99, 2000, né? Quer dizer, um acesso imenso para site, né? Hoje seria insignificante absolutamente. Então foi uma polêmica artificial própria da futrica acadêmica e do habermasiano que se contrapunha a uma concepção filosófica de Sloterdijk, que, de alguma maneira, é a polêmica que ainda permanece hoje entre o Sloterdijk e os herdeiros da teoria crítica ou da escola de Frankfurt, como Habermas, um direto deles. Basta ver, por exemplo, a polêmica que permanece, ainda embora civilizada, de alto nível, entre o Sloterdijk e o Max Honneth, por exemplo, que é o autor clássico da teoria do reconhecimento, que o Sloterdijk tem discordância profunda sobre essa ideia, e que tomou conta, de alguma maneira, de uma certa sociologia brasileira, de uma certa filosofia política, né, de base, digamos, herdeira da filosofia hegeliana. Sloterdijk contrapõe essa noção, por exemplo, com Nietzsche, etc., num ensaio belíssimo também traduzido pela Estação Liberdade, chama o Desprezo das Massas, Lutas Culturais na Modernidade, sim, que é um contraponto a essa noção de reconhecimento. Então, quer dizer, é um debate intelectual de ideias que a imprensa produziu uma artificialidade em relação a isso. Então, Habermas e Sloterdijk nunca foram inimigos teóricos. Tem uma discordância profunda de perspectiva filosófica, mas absolutamente. Sim, sim. Ou seja, tem sempre aquela pitada de sensacionalismo e a manchete acaba saindo muito maior do que, de fato, o que acontece. E ajudou para colocá-lo como filósofo do mundo, filósofo mundial. Sim. Sloterdijk hoje se cria da razão cínica, em 83, ele tinha 36 anos, né, à época. Você produzir uma obra nessa magnitude, né, com esta idade, né, e o projetou especialmente na Europa, o escândalo projetou mundialmente. Aí, bom, aí você tem que considerar já a internet, etc., no grau de desenvolvimento que estava, ou que estamos encontrando hoje. Sim, com certeza. Alex, vamos falar um pouco sobre Ira e Tempo, ensaio político psicológico. Confesso particularmente que gosto muito desse livro. Estou usando ele
na minha tese do doutorado. Me identifico bastante com a abordagem do Sloterdijk. Estou fazendo esse relato confessional aqui. O apresentador do podcast tem essa licença para fazer, porque, de fato, é muito interessante, é muito instigante, e fica a recomendação para os ouvintes também terem esse dispositivo como essa forma de acesso, de compartilhamento de ideias, né? Estou trabalhando sobre discurso de ódio, e uma das categorias que está presente na minha tese é a ira. A ira a partir dos conceitos de Sloterdijk. Que dentro desse recorte todo que o Alex falou, há uma coisa que é interessante, né, Alex? Todas as obras do Sloterdijk têm esse diálogo permanente de ideias, conceitos da antiguidade para a nossa realidade. Sim. Nosso contexto, nossa atualidade, né? Por exemplo, pensamos conceitos de Aristóteles. Você falou sobre Diógenes. Aristóteles é muito presente em Ira e Tempo. A perspectiva do Aristóteles da ira como fundamental e importante, né? Como uma espécie de ímpeto, de coragem para o indivíduo seguir adiante, ir em frente, né? Vamos falar um pouco sobre esse conceito de ira. O que é esse conceito de ira de acordo com Sloterdijk, Alex? Bom, primeiro eu acho que antes de falar mais especificamente sobre essa obra, que também eu acho que é uma obra de referência, é importante dizer que o Sloterdijk, como um arquivista e um arquivologista da cultura e da filosofia, ele sempre está remetendo a discutir temas do presente a partir também de autores clássicos, né? Especialmente da filosofia, mas também da literatura. Nesse sentido, eu diria que o Sloterdijk ele produz uma espécie de storytelling da filosofia. Nesse sentido, ele seria um anti-Han que detesta a história de storytelling. Por quê? Porque storytelling significa produzir uma narrativa, como eu conto uma história da filosofia com a outra linguagem, com novas formas. Nesse sentido, a literatura entra como, digamos, não no sentido de estetizar a filosofia, mas no sentido de você transgredir, digamos, os cânones formais dos conceitos, que por vezes são muito obscuros da filosofia, e dar uma nova forma estética. Sim. Então, Sloterdijk produz, eu acho, uma filosofia literária. Nesse sentido, Ira e Tempo, para mim, é uma filosofia literária. Por quê? Você citou, além do Aristóteles e os filósofos que inspiram a noção de ira, mas veja, a inspiração primeiro dele é exatamente a Ilíada. Sim. Né? Quer dizer, uma ideia literária. Não é isso? Uma epopeia clássica que inspirou a noção, a passar especialmente quando ele se refere ao personagem lá da Aquiles, né? Quando ele pede a passagem, não lembro exatamente agora, mas ele pede, canta a minha ira, etc. Né? Algo que você pode até ler aí, Tadeu. A passagem é a seguinte, Alex. A ira canta, ó deusa do filho de Peleu, Aquiles. Isso. Ou seja, a ira, primeira palavra da Europa. Isso. Então, a ideia de que eu acho que a ira ela é recontada e retomada dentro dessa noção de que há um arquivo da cultura e na filosofia, porque ele é um filósofo, né? Ao mesmo tempo também é um escritor, então ele está sempre nessa interface, né, entre forma e conteúdo, e a literatura como espaço para isso. Então, primeiro aí, eu acho que a literatura ajuda a repensar a filosofia. E acho que Ira e Tempo também, ele é eu não diria uma reatualização, mas uma retomada das teses quínicas, especialmente da ideia da insolência. Por que é a ira? A ira é a noção de um sujeito revoltado, mediado sobretudo pela noção de timós. O que é timós? Ou timos, grego, né? É a noção de alguém que usa a coragem e tem um estabelecimento com a verdade. Então, se eu tenho timos, eu tenho coragem de dizer a verdade. Portanto, eu tenho coragem de dizer de maneira não odiente. Aí é importante distinguir ira e ódio. Você que tem estudado isso, né, pode falar com mais vagar sobre essa questão. Sim. Ira no sentido de que eu resgato a revolta individual e a revolta coletiva. Então, Sloterdijk, quando ele fala, por exemplo, de bancos de cóleras, né, do comunismo, o banco de cólera das ditaduras, etc., ele está falando dessa distinção do que é necessário retomar na herança grega, né, e aí na Ilíada, né, a noção de ira e, portanto, do timos, quer dizer, dessa herança do sujeito que tem coragem, é o sujeito que resgata a ira. Portanto, é o sujeito que politiza, digamos assim, a revolta. Então, primeiro é uma categoria da filosofia política e também resgatada, digamos assim, reatualizada ou ampliada, digamos assim, do ponto de vista da forma, pela epopeia clássica de Homero.
E, do meu ponto de vista, é uma reatualização da tese clássica de 1983, da noção de uma filosofia da insolência. Eu diria que o Sloterdijk é um sujeito que produz uma antropotécnica e uma insolência talvez perdida, como diz ele, em relação à filosofia do Diógenes. Então, a ira é uma reatualização da tese, embora a preocupação aí seja mais, digamos, mais focada no assunto, eu diria, de uma filosofia política propriamente, do que aqui da razão cínica. Sim. É muito interessante esse livro, porque ele vai passando principalmente sobre alguns aspectos e acontecimentos da história da humanidade, né? Um deles é a Revolução Russa de 1917. Sim. Então, Lenin é citado aqui, os grandes bancos de ira, né? Os grandes bancos ou de cólera, conforme a tradução, né? Exatamente. Há também uma perspectiva sobre o ressentimento, sim, né? Aí ele dialoga com Nietzsche sobre isso, que esse diálogo Nietzsche-Sloterdijk, ele é presente em praticamente todas as obras, né? Sim, sim. E é interessante essa perspectiva literária da própria escrita do Sloterdijk. Sim. Interessante para vocês terem acesso a esses livros e verificarem, porque a gente sempre fica com aquela perspectiva, né? Tem alguns autores que são mais difíceis, outros autores que são mais fáceis de ler, alguns têm esse domínio mesmo de fazer algo mais literário e acessível. Sim. O Han, por exemplo, o Byung-Chul Han, ele publica livros, digamos assim, de bolso, acessíveis. Às vezes são algumas ideias bem sintéticas, se coloca ali, você consegue ter acesso a esses livros, às vezes até em bancas de jornal. Sim. Né? O Sloterdijk, ele vai para uma perspectiva, digamos assim, de escrita muito mais além, né? Muito mais profunda. É muito interessante esse movimento de trabalhar com a profundidade da história da filosofia, buscando conceitos da antiguidade para a realidade do nosso dia a dia, né? Mas fazer esse percurso histórico, né? Sim. Que é um exercício... No sentido, o Sloterdijk é anti-Han, né? Sim, exato. No sentido do estilo, quem ganha mais dinheiro, o Han. Pois é. Não há uma condenação ao Han. Eu acho que o Han encontrou um jeito também desse tempo, né, de produzir pílulas homeopáticas na filosofia, que comunica coisa intensiva, mas eu diria que não amarra 10% da filosofia do Sloterdijk. Aliás, Sloterdijk foi professor do próprio Han. Isso não quer dizer que isso não seja inferior ou superior, não se trata disso. Sim. Mas se trata de um compromisso em termos de temas da filosofia. O Sloterdijk é um filósofo menos conjunturalista, digamos assim, dos temas conjunturais. E aborda sempre um terreno mais amplo. Basta ver como é que ele aborda as mídias, né? Ele vai na antiguidade grega, na antiguidade romana, para perceber, por exemplo, o dilema das mídias, no humanismo, entre as mídias inibidoras e desinibidoras, que para ele já estavam presentes lá na noção do teatro de arena, em Roma. Né, para falar da crise dos meios de comunicação e a crise do conhecimento, e a crise da educação, a crise da escola, a crise da leitura. O Han pega um objeto do digital, né, faz uma crítica e conjunturaliza isso. É uma forma também de fazer filosofia. É mais pop? Não no sentido deleuziano, né? Eu acho que é mais vendável. Sim. É mais superficial? É mais superficial. Sim. É mais fácil um coach se apropriar de uma filosofia do Han do que do Sloterdijk, com certeza. Fazer esse movimento realmente com a obra. O Han é muito pouco insolente e muito pouco químico, digamos assim, e tem muito pouco de ira em relação à filosofia, do meu ponto de vista. E reitera muitas coisas que produz. Desse tempo, né? Agora, um autor que eu trabalho também por outros interesses, principalmente em relação à questão do digital. Sim. Né, que, enfim. É um autor interessante também, que tem algumas perspectivas sobre digital, sobre comunicação, sobre narrativa, mas que é outra, mesmo sendo, digamos assim, tendo sido aluno do Sloterdijk, né, é outra vertente completamente diferente do Sloterdijk. Ou seja, para quem quiser uma perspectiva de fôlego sobre o pensamento na história da humanidade, Sloterdijk é uma via bem interessante, né? E sobre a política, Alex, já que estamos falando assim sobre ira e tempo, ela perpassa todas as obras do Sloterdijk? Como é que é essa perspectiva? Olha, eu acho, por exemplo, acho que sim. Um livro, por exemplo, com uma obra, por exemplo, com as esferas, né? São 2.000 e poucas páginas, mas eu acho que ali você tem uma proposição política. Além da proposição filosófica, você tem uma proposição política. Sim. Que é a ideia, por exemplo, de uma sociedade coimunitária. Aliás, ele chega a propor uma coimunologia.
O Zizek, que é amigo do Sloterdijk, que não concorda em quase absolutamente nada dos dois, né? Mas sempre produz um diálogo de alto nível. O Zizek tem uma tradição fortemente marxiana, digamos assim, né? E comunista, ele se reivindica ainda um comunista. Ele fez uma ironia com o Sloterdijk num debate certa feita, dizendo que o Sloterdijk usou a palavra coimunologia porque ele não teve coragem de assumir a palavra comunismo ainda. E qual é a proposição política? Porque na noção coimunológica do Peter Sloterdijk, que está presente a noção das esferas, é a ideia de que a sociedade coimunitária é aquela que não abre mão da ideia da sobrevivência do comum. Ou seja, não abre mão do outro, não é? Ou então a noção morraniana, mas ele usa também essa expressão interdependência, da noção de interdependência. Para isso, nas esferas, ele propõe a noção de uma imunologia geral. Aí onde eu acho que reside a ideia de uma filosofia política de Sloterdijk, a partir da noção coimunitária. Ele diz que todo e qualquer sistema, né, humano, ou um sistema... O Luhmann, no primeiro momento, pensou um sistema social mediado por imunologias. O Sloterdijk vai além diz temos que ampliar a noção do Luhmann para pensar em imunologia geral. E ele propõe 3 imunologias. Uma primeira imunologia que eles chamam de uma imunologia biológica, que eles é aquela mediada pelo corpo. Né? É um corpo, por exemplo, que a gente sabe que produzimos ideias sobre ele e avançamos, por exemplo, sobre a ideia de saúde. Não há sociedade nenhuma, não há ser humano nenhum que não pense a noção de corpo e não pense a ideia biológica, a ideia da espécie. Que, aliás, é o dilema contemporâneo. Né? O que é este corpo, o que é o sujeito? Então, você tem que se debruçar primeiro pela noção de imunologia biológica. Segundo, eles, a imunologia jurídica e solidária. Por quê? Por que jurídica? Porque não há sociedade sem contratos. Não é? Há que ter regras, há que ter formas. Sim. Não é isso? E, ao mesmo tempo, solidariedade entre as nações. Então, você tem cidade, tem país, você tem nações, você tem que ter acordos bilaterais ou multilaterais, ou você tem guerra. Né? De alguma maneira, é um certo princípio da universalidade kantiana, né? Sobre a paz perpétua, de você pensar um sujeito cosmopolita, mas ao mesmo tempo mantendo a autonomia das nações. Eu recebo o outro, né? Mas o outro me reconhece como um outro, e nós dois fazemos uma outra coisa, através dos contratos. Então isso é uma segunda imunologia jurídica, e ao mesmo tempo sou solidário ao diferente. E terceiro, que eu acho uma das mais importantes, e é o que ele prioriza na obra das esferas, né? Que é a noção de uma imunologia que eles chamam de imunologia simbólica. O que é a imunologia simbólica? É a ideia dos estudos imaginários da sociedade. Ele diz, o que é o imaginário da sociedade? São as artes, as heranças mitológicas e, sobretudo, as heranças religiosas. Se você olhar para o mundo, o que é a dificuldade de imunologia, de integração de um sujeito coimunológico? O sujeito coimunológico é aquele que recebe o outro. Ou como diz o velho Lévi-Strauss, né? É aquele que admite fazer a troca da cultura da diversidade, mas não comprometendo a universalidade das diferenças. Então, nós pensamos diferentes, eu posso canibalizar a diferença, mas eu e você seremos diferentes depois, e por tempo outros, e garantimos uma produção do comum. O que é a sobrevivência do comum? É a sobrevivência da cultura, evitar guerra, garantir a diversidade entre as nações, a diversidade das expressões culturais, né? E, ao mesmo tempo, garantir as tradições imaginárias de toda e qualquer sociedade. Né? E é isso que ele chama de coimunológico. Eu sou um brasileiro que convivo bastante bem com o iraniano, embora pensemos de forma diferente. Né? Sim, sim. Então, essa é a noção de coimunológica. Talvez o Zizek disse que é uma ideia comunista, porque o Marx pensou um dos princípios da sociedade comunista é uma sociedade planetária. Então, o Sloterdijk também pensa uma sociedade planetária, só que ele dividiu essa noção da imunologia geral a partir, e aí está nos 3 volumes, primeiro de uma noção que ele chamou de uma microesfera. Ele diz, e aí ele renova a noção de sujeito, e isso é político também. O que é? Ele diz, primeiro, a tradição, especialmente ocidental, sempre pensou a noção de indivíduo. Nas esferas, diz ele, nós não somos mais do que outro na sociedade, do que pare de esfera. Então eu não sou indivíduo, eu sou divíduos. Quando eu estabeleço a relação com o outro, diferente ou igual, eu estou construindo individualidade, portanto estou construindo esferas de convivência entre o comum e o diferente. Então, primeiro, a ideia de indivíduo nele já não existe mais. Isso é a nova teoria do sujeito. Se eu integro o outro, né, dialogicamente, né, como um outro que me compõe, então não tem só o indivíduo. Você tem um resultado dessa composição. Então ele diz, a primeira dimensão dessa alteridade que eu tenho é no útero da minha mãe, que ele chama de uma microesferologia.
Antes de cair no mundo, eu já tenho vida de construção. Primeiro, pela ordem sonosférica. Né? Ali tem movimento em relação àquilo que me aguarda. E segundo, do ponto de vista do que a mãe me acolhe. E, obviamente, não só do ponto de vista, digamos, do que há de sangue, do cordão umbilical, etc., né? E no útero materno, mas da experiência dessa mãe, que é como se fosse uma espécie de fusão de dois corpos e de comunicação com o mundo que está fora dela. Bom, mas esse espaço, primeiro, é um espaço que ele denomina de um espaço da intimidade. É uma espacialidade do íntimo, por isso que ele chama de microesferologia. A segunda, ele diz, quando eu caio no mundo, é uma ideia meio heideggeriana, né? Quer dizer, é uma ideia de uma macroesferologia. Eu caio no mundo, eu vou encontrar família, eu vou encontrar escola, eu vou encontrar casa, cidade, eu tenho um mundo. Portanto, ele chama isso de globos. A primeira ele chama de bolhas. Aí como se a microesferologia fosse bolhas, né? Mas é uma ideia espacial. Sim. Mundo é uma ideia macroesferológica, ele chama de globos. Pensando aí na imagem globos, imagina o que é. É como se eu caísse no mundo, eu estou ganhando, como diz em Ser e Tempo, eu estou ganhando mundidade, né? Se eu ganho mundidade, eu tenho um mundo na minha existência. Aí, não sou mais indivíduo. Daí vem o nome esferas. Exatamente. Né? Tipo, vem esse nome. A ideia redonda, né? Sim. A ideia redonda. Redonda também da existência. Uhum. Né? E um terceiro aspecto, que ele mesmo diz assim, você pode ler as esferas, começando pelo terceiro volume, que ele denomina de uma esferologia plural, que é do que ele denomina de espumas. Diz ele, toda a herança das teses sobre o espaço, né, é de uma cartografia fixa. Nas espumas, você tem a possibilidade de integração entre aquilo que é fixo e aquilo que é da ordem, pensando na linguagem deleuziana aí do Guattari, entre aquilo que é molar e aquilo que é molecular. Então, pensa na imagem da espuma. É aquilo que é flexível, mas ao mesmo tempo, o que é espuma? Ele mantém os canais de diversidade. Se você ampliar do ponto de vista microscópico, imagina um prédio de apartamentos. Né? É como se você tivesse várias células e ao mesmo tempo você tem uma produção do comum. Sim. Na realidade, a existência e a comunicação entre os seres humanos na sociedade é mediada por paredes finas. É a imagem que ele utiliza. Paredes finas, mediadas sobretudo pelos meios de comunicação. Então, o digital, por exemplo, sem dúvida, é, digamos, uma das teses mais concretas dessa noção da espumidificação da cultura do Sloterdijk, porque os espaços se desfazem, né? Aliás, se o Heidegger produziu, digamos, uma filosofia sobre o tempo, né? O Sloterdijk, eu diria que produziu uma filosofia sobre o ser e o espaço. Aliás, ele diz isso, né? Quando, na introdução das esferas, ele diz, óbvio que não tem a pretensão de produzir um novo ser e tempo, né? Mas a minha preocupação é talvez não chamar de esfera, mas podia chamar de ser e espaço. Ser e espaço. Então, é a categoria do espaço como uma categoria central na obra que eu considero principal. Eu estou me demorando mais nisso, porque é a obra principal do Sloterdijk, que são as esferas. E aí tem uma proposição política clara, absolutamente clara, e filosófica. É importante dizer também que, como um professor, né, ele como reitor, 14 anos em Karlsruhe, de 2001 acho que a 2015, né, a maior parte dos livros do Sloterdijk, além de referências literárias, tem sempre referência às artes, às pinturas em geral. Aliás, merece um belo estudo. Estudar o Sloterdijk, você pode estudar pela literatura, mas você pode fazer um recorte e estudar, por exemplo, pelas pinturas. Aqui da Razão Cínica, por exemplo, aqui você tem de grafite, a fotografia, imagem de filmes, enfim, pinturas, etc., que é uma forma dele fazer, digamos, um ensaio, e dessa forma que eu disse para vocês há pouco, de uma filosofia que é mais próxima de um storytelling, né? Não é estetizar o pensamento, é dialogar com a arte de maneira diferente. Então é outra maneira de como você pode ler. Em esferas, é muito interessante as referências que ele faz aos pintores, às pintoras, e enfim. As fotografias, por exemplo, aos jornais. Aos grafites. Os grafites. Arte urbana. Né? É uma outra entrada dele muito interessante de pensar. Uhum. Bem interessante. Por falar em diálogo, Alex, é importante citarmos também Tornar a Terra Habitável, né? Tornar a Terra Habitável, que é o livro que foi publicado aqui pela editora da UFRN, foi traduzido aqui por pesquisadores do grupo de pesquisa Marginalia. Você também estava envolvido nesse projeto, né? Inclusive, escrevemos uma resenha sobre esse livro.
Fica a dica para os ouvintes, a resenha Lições para Tornar a Terra Habitável, da revista Educação em Questão. Você pode ter acesso online a essa resenha, Lições para Tornar a Terra Habitável, sobre a obra Tornar a Terra Habitável, que é um diálogo entre Sloterdijk e Morin. Essas perspectivas, Alex, sobre coimunidade, muito presente nesse diálogo entre os dois. Podemos dizer que são pensadores assim que se complementam e se tocam. Acho que sim. Em termos teóricos, de uma maneira muito precisa e de uma maneira muito, digamos assim, uma maneira muito contemporânea mesmo, Morin e Sloterdijk. Sim. Acho que caberia um episódio só sobre esse diálogo entre os dois. Sem dúvida. Né? Mas fica a dica para os ouvintes. O acesso a esse livro, Tornar a Terra Habitável, está disponível, né? Está disponível no repositório da UFRN, online, que foi traduzido por nós e publicado pela UFRN. Né? Por nós que eu falo, o professor Escavalho, os tradutores. Um dos tradutores, e o Fagner Torres, foi nosso orientando aqui, e foi uma produção também do Marginália. Produção minha, do Lucas, e do professor Lucas Fortunato e o Fagner. Foi uma iniciativa, no acaso, durante a pandemia. Eu estava procurando um livro do Sloterdijk em 2020, num sebo em Paris, e me deparo com esse livro, um pequeno livro. Eu vi Tornar a Terra Habitável, um diálogo Morin e Sloterdijk, que eu não conhecia. Imediatamente tentei adquirir. Por coincidência, o professor Orivaldo estava à época em Paris, no meio da pandemia. Eu pedi para ele comprar e, enfim, ele trouxe. E aí nós publicamos por aqui. Eu acho que é um ensaio muito interessante. É um encontro entre dois grandes enfants terribles, digamos, da filosofia, né? Acho onde é que eles se encontram aí. É um diálogo de 2011, mas de uma atualidade profunda. Principalmente no contexto da pandemia da Covid. Sem dúvida. A ideia de coimunidade, por exemplo, foi uma tese fantástica você pensar no momento da pandemia, né? Sim. Cadê o outro para conviver? Com quem eu vivo, né? Cadê as paredes finas dos meus espaços no apartamento, na casa, se não mediado pelas tecnologias, né? Quem é o outro? Mas tem uma passagem que eu acho que os dois têm muita convergência. É a noção, eu acho, de coimunidade do Sloterdijk, que é a noção de interdependência no Morin. Sim. Morin trabalha com o conceito de interdependência. Aliás, eles dialogam sobre essas duas noções. Interdependência em Morin, se você pensar na imunologia que eu falei há pouco, no Morin era, por exemplo, o que ele chama de na constituição do sujeito, que é a noção sempre de uma trilogia, digamos assim, ou de uma dimensão que não tem como você separar, mas apenas distinguir. Que é sempre a noção de nós somos constituídos simultaneamente porque somos espécie, né, indivíduo e sociedade. Então, de alguma maneira, são três aspectos das imunologia constituída que o Sloterdijk falou. Somos espécie porque tem um corpo, a imunologia biológica, né? Eu sou eu porque ninguém vai dizer eu no meu lugar, mas eu não sou eu fora do mundo. Então, tem mundo, portanto, tem a sociedade. Então, o Morin diz, por mais que eu queira me autonomizar diante do sujeito e ser narcísico, né, um eu absoluto, é impossível viver sem a possibilidade da dependência do outro. Então a gente chama isso de interdependência. Então a coimunidade é como se fosse a interdependência no Edgar Morin. E eu acho que é uma convergência muito interessante desses dois autores. É pena que não produziram outros diálogos, eu não conheço, eu não sei se foi produzido ou não, mas que vale sempre a pena e que tivemos a felicidade de publicar aqui pelo Marginália, né? Produção nossa e com muita felicidade. Que Morin também é outro autor, que merece um programa específico depois. Com certeza. Para nós dialogarmos sobre essas teses. Maravilha, maravilha. Por falar em diálogos, por falar em expressões artísticas, como falamos aqui, como discutimos, vamos agora à nossa dica cultural com a nossa amiga, companheira, Gabriela Vital, estudante do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades, do Instituto Humanitas, da UFRN. Vamos lá, Gabi, com a dica cultural de hoje. Bom, olá, gente. Primeiramente, agradecer, né, professor, sua presença. Muito gratificante escutar sobre esse grande autor, que é o Peter Sloterdijk, né? Foi uma conversa muito rica. E como indicação hoje, a gente vai trazer aqui o filme Reds. É um clássico de 1981, né? Que ele retrata para o cinema a obra Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, de John Reed. Esse filme, ele mostra a vivência de John e as suas participações políticas, né? Na Revolução Russa de 1917, como a gente conversou aqui. Sim.
e seus contatos com lideranças muito importantes, as divergências internas que já apareciam no movimento comunista da União Soviética. E aí, dessas participações políticas, John ele realizou uma cobertura jornalística, né, que foi da onde saiu os 10 dias que abalaram o mundo. Que abalaram o mundo. E que, inclusive, foi altamente elogiado por Lenin, né? E a conexão que a gente faz com Sloterdijk, para quem tiver interesse em cinema e quiser ver sobre essas lentes, é no âmbito da ira. Como a gente estava falando sobre ira bacana. e tempo. Que legal. E a ira, porque a ira em Sloterdijk, como conversamos, ela pode ser vista também como coragem, né? Como o senhor mencionou. E isso fica bem explícito nesse livro, onde ele vai colocar como exemplo a ira do militante. E é o que John retrata, né? Quer dizer, que é retratado no filme com esse personagem, que é o John Reed. Onde ele carrega como militante uma ira de séculos, né? Não é algo que é meramente individualizado, não é uma vontade interna de uma pessoa só, mas sim de um movimento de séculos. E tem todos esses processos de coletividade, de um histórico que não é só dele, né? E está presente nas duas obras, tanto em Ira e Tempo, quanto em Red, na verdade, perdão. E essa é a nossa dica de hoje. Fica aí a dica para quem gosta de um cinema clássico, assim, é um filme muito interessante. Gabi, muito boa. Maravilha, Gabi. Muito bom, muito interessante. Instigante demais, muito interessante mesmo. Professor Alex Galeno, muito obrigado pela sua presença, por aceitar o convite e participar do podcast. Professor Alex, que é o coordenador do podcast Marginália, é importante destacar essa iniciativa muito interessante, projeto de extensão criado aqui no grupo de pesquisa Marginália e que é divulgado também nas redes oficiais do Marginália. Muito obrigado, professor Alex. Eu que agradeço. Sloterdijk merece outros programas. Por exemplo, a ideia de antropoteca pode ser desdobrada, não só por mim, por outro colega também pode discutir. O que eu acho hoje, talvez a segredo da razão cínica e a noção de esferas é o quente, digamos assim, na atualidade. Eu acho que no presente a antropoteca eu acho que é para onde ele está mergulhando, eu acho que mais profundamente. Que vale a pena, talvez, um diálogo em outro momento. Obrigado a vocês. Obrigado, Alex. Verdade. Poderíamos falar também sobre a perspectiva da religião, Sloterdijk. Sim. Sem dúvida. Essa questão da... Sabe que o Sloterdijk ele veio um tempo na Índia. Ele antes escrevia... Final dos anos 70, início dos anos 80. 79 e 80. Ele veio numa cidade chamada Pune. Ele foi estudar com o Osho, que era um Rajneesh, que depois teve uma polêmica imensa, enfim, uma seita que ele fazia parte. Mas o Sloterdijk ele tem uma tremenda influência de filosofia oriental. E isso rebate nas obras deles depois, muito fortemente. Ou seja, é um episódio para um podcast... Na verdade, é tema para um episódio completo. Sim. Traz o Sloterdijk depois aí, via Orivaldo, para discutir. Pode ser. Por Orivaldo. Tem a questão da antropotécnica também, né? Tens de mudar de vida. É um livro fundamental para a pessoa. Sim, não, é o livro quando ele fundamenta a tese antropotécnica. Falando em Orivaldo, estava esquecendo de um detalhe. Quando saíram os 3 volumes de Esferas, eu, o professor Orivaldo e o professor Aldo, da Geografia, nós demos um curso de 1 ano aqui, na pós-graduação, dos 3 volumes. Cada um administrou um volume. O Orivaldo... Aliás, foi dividindo, mas a primeira parte o Orivaldo dividiu um pouco, a segunda parte mais o Aldo, e a terceira eu e o Orivaldo. Talvez seja uma ideia para retomar futuramente, quando traduzirem em português os 3 volumes, talvez, não sei. Você estava me perguntando no início de onde outro aspecto importante da obra foi discutir aqui na pós-graduação em Ciências Sociais também. Sim, que será muito discutida ainda, com certeza. Valeu, Alex. Muito obrigado pela sua presença, professor, pela sua discussão, ótima discussão. Quero agradecer também a toda a equipe técnica aqui do Marginália Podcast, que está presente na gravação, ajudando com toda essa parte técnica, montagem do equipamento, edição, divulgação, enfim, os bastidores aqui que são muito bem gravados e muito bem divulgados também. Quero agradecer a Gabriela Vital, participante aqui, também com a nossa dica cultural. Elton Clístenes, que é do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades do Instituto Humanitas aqui da UFRN e também mestrando do programa de pós-graduação em Ciências Sociais. Muito obrigado, Elton. Muito obrigado também a Malu, Maria Luísa França, estudante do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades, do Humanitas também, e a Gabriela Espíndola,
companheira de todos nós aqui. Ela é estudante também do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades, está sempre fazendo ótimos vídeos, ótimas fotos para divulgação e trabalhando com a equipe toda aqui nessa parte técnica. Muito obrigado a todos os ouvintes. Fica a dica para vocês curtirem, comentarem, compartilharem as redes sociais do Marginalia. Vocês podem ter acesso a partir do Instagram do Marginalia, @marginaliaufrn. Podem também acessar o YouTube do Marginalia, @marginalia, também o UFRN. Podem pesquisar por lá. E também no Spotify, Marginalia Podcast. Vocês têm acesso a todos os nossos episódios, desde o final do ano de 2023 até o momento. Já discutimos Foucault, já recebemos vários pesquisadores, várias pesquisadoras aqui, falando sobre várias perspectivas das humanidades. Muito obrigado a todos, a todas, e até o próximo episódio. Grande abraço.